Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje o canal Transcendência vai trazer a vocês um tema que algumas pessoas têm pedido, algumas pessoas que assistiram lá o vídeo sobre Helena Petrovna Blavatsky ou sobre a Sociedade Teosófica pediram, e também outras pessoas aí devotas dessa figura entraram me xingando bastante aí nos comentários e dizendo que só pelo fato de existir essa figura já se justificaria a existência da Sociedade Teosófica e outras coisas do tipo. Então, atendendo aí a todos esses pedidos, tanto aos pedidos mais gentis quanto aos mais estúpidos e ignorantes, eu trago aqui o tema de hoje, que é Krishnamurti. Quem era Krishnamurti? O que ele fez, qual era a história dele, o que ele pregava, enfim, vamos tentar entender aí de um ponto de vista mais tradicional as ideias do Krishnamurti. E antes de começar o vídeo, obviamente eu peço o seu apoio, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like. Se você tiver interesse nas minhas mais recentes obras em e-book, estará na descrição deste vídeo. E se você deseja este livro aqui, o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, você deve enviar a mim um e-mail com o seu CEP para que eu faça o cálculo do frete e eu envio para você o valor do frete, a conta para que você faça o depósito, e envio para você pelo correio na próxima remessa. Por que eu digo na próxima remessa? Porque eu não tenho tido tempo de ir com muita frequência ao correio. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque eu tento juntar algum número de livros, de algum número de pedidos para remetê-los todos de uma vez, ok? Então, dados esses recados, vamos aí ao nosso tema. Então, Krishnamurti, cujo nome era Jiddu Krishnamurti, ele nasceu em 1895 na Índia, perto lá da sede da Sociedade Teosófica, que era em Adyar, né? Madrasta, que é o atual Chennai na Índia, e o pai dele, do Jiddu Krishnamurti, ele era de família Brahmane, mas era profundamente ignorante das tradições metafísicas da Índia. E era envolvido lá com a Sociedade Teosófica e trabalhava até como funcionário na Sociedade Teosófica. Ele era um funcionário administrativo lá da Sociedade Teosófica. E nessa época já a Blavatsky, ou Blavatsky, já tinha falecido. Ela faleceu em 1891 e nessa época a Sociedade Teosófica ela era governada por Charles Webster Leadbeater e por Annie Besant, né? O Leadbeater, ele era conhecido por sua inclinação por meninos bonitos, né? Inclinação essa que trouxe aí alguns problemas judiciais e casos policiais um tanto escandalosos aí a biografia do Leadbeater. E então, por conta desta inclinação por jovens belos, especialmente os orientais, indianos, ele gostava muito do tom da pele dos meninos indianos e tudo mais. Então, graças a essa inclinação, ele se encantou lá pelo menino, pelo Jiddu Krishnamurti, e passou até a descrever o Krishnamurti com detalhes poéticos, falando da sua pele, da maciez da sua pele, da cor, da beleza dos seus olhos amendoados e outras coisas do gênero. E aí, para se aproximar e manter o menino longe da supervisão externa, né, para se aproximar do menino e tê-lo aí sob um certo controle, o Leadbeater ele afirmou que tinha tido uma clarividência e que pela sua clarividência ele tinha visto que o Krishnamurti era o novo Messias, que ele era o próprio Maitreya, e que, portanto, ele precisava ser internado lá na sede da Sociedade Teosófica sob os cuidados do Leadbeater, né, para ser preparado aí para sua nova e grandiosa missão. Bom, em 1911, os teosofistas lá da Índia eles fundaram a Ordem da Estrela no Oriente. Né? Não confundam com a Ordem Feminina da Estrela do Oriente, que é uma ordem norte-americana da maçonaria.
é outra coisa. Então lá fundaram a Ordem da Estrela no Oriente para preparar a chegada de um novo mestre mundial, né? Então o Krishnamurti ele seria esse novo mestre mundial. E o Krishnamurti ele vivia como um tipo de rei prisioneiro lá sob a tutela do Leadbeater, né? E da Annie Besant. A Annie Besant nessa época ela era uma pessoa claramente desequilibrada, né? E ela estava sob domínio psicológico do Leadbeater. Então tudo que o Leadbeater dizia, ordenava para ela aceitava, né, acreditava nos dons clarividentes lá do Leadbeater, e o menino, o pobre Krishnamurti, estava aí sob domínio de um pedófilo condenado lá na Índia, né, com processos, com condenações e tudo mais. Então ele estava sob o domínio dessa figura. Bom, quando o Krishnamurti ele estava com cerca de 30 anos de idade, ele começou a se rebelar contra esse esquema montado aí à sua volta, né? Em 1929 ele dissolveu a Ordem da Estrela no Oriente e se desligou da Sociedade Teosófica. No entanto, os efeitos psicológicos e os traumas de diversas naturezas que eles foram sofridos pelo Krishnamurti ao longo dos anos na Sociedade Teosófica foram realmente devastadores para a sua personalidade. Então, o Krishnamurti ele se tornou uma pessoa extremamente ambígua e com um raciocínio extremamente fragmentado e extremamente confuso. Então, quem estuda a obra do Krishnamurti, quem estuda o que ele pregava, o modo de vida dele, ou o modo de pensamento dele, se essa pessoa que estuda esses escritos tem uma base filosófica, uma base lógica, verá que os escritos, as ideias do Krishnamurti são ideias extremamente fragmentadas, ideias extremamente ambíguas, ideias que são incoerentes entre si, né? Então, por exemplo, o Krishnamurti ele passou a negar o valor de todas as religiões, de todas as tradições, do sacerdócio, das escrituras sagradas, etc. Então, ele passou a negar tudo isso. Porém, por outro lado, ele vivia como um grande mestre espiritual, né? E ele fundou uma instituição que passou a se chamar na década de 1960, se eu não me engano, como Fundação Krishnamurti, e até pelo próprio nome, né? Fundação Krishnamurti, se nota aí todo um culto de personalidade em volta dele, e culto de personalidade esse que ele não fazia a mínima questão de coibir, né? Então, por exemplo, aqui eu anotei, tem uns títulos, né? Então a Fundação Krishnamurti lançava livros do tipo Krishnamurti, o instrutor do mundo, Krishnamurti, o espelho dos homens, Krishnamurti, o psicólogo da nova era. Então, quer dizer, para um sujeito que dizia negar o valor, né, das instituições, o valor dos mestres, etc., ele, na verdade, só não negava o próprio valor, o valor dos próprios ensinamentos e o valor da própria importância espiritual que ele mesmo se atribuía e que as outras pessoas que estavam à volta dele também se atribuíam. Aliás, pessoas estas que, na sua maioria, eram teosofistas, né? Bom, os escritos do Krishnamurti eles se tornaram um tipo de cânone para essa fundação Krishnamurti. E até hoje eles são publicados, editados, traduzidos, e etc, 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 né, como se fossem aí um tipo de escritura sagrada, uma escritura sagrada de um tipo bastante curioso, né, uma vez que ela nega todo o valor dos mestres, todo o valor das escrituras sagradas, todo o valor das instituições. É uma instituição bastante curiosa que nega o valor das instituições, uma transmissão de ensinamentos bastante curiosa que nega o valor da transmissão de ensinamento, e um mestre bastante curioso que nega o valor dos outros mestres, mas acentua o próprio valor, né? E de fato, até a sua morte em 1986, o Krishnamurti ele viveu como um chefe supremo aí da sua fundação, né? E, ironicamente, manteve o ódio ao sacerdócio, à hierarquia, às tradições transmitidas. Então, esse ódio era tão característico lá da Blavatskaya, né? Ou seja, ele era uma pessoa que tinha se desligado da sociedade teosófica externamente, mas
que mantinha muito presente todas essas características antitradicionais aí dos ensinamentos da Blavatskyia, né? Bom, é desnecessário dizer, mas eu vou dizer de qualquer forma, né, que os ensinamentos do Krishnamurti são completamente antitradicionais, são ensinamentos individualistas, são ensinamentos subjetivistas, são ensinamentos modernos, são ensinamentos que negam a natureza transcendente da tradição e colocam sobre a experiência do indivíduo, que na maioria das vezes é um ignorante, um cego, uma pessoa que é cega por sentimentalismos, né, que toldam a sua visão objetiva das coisas, uma pessoa que não tem, as pessoas não têm em geral uma noção intelectual muito ampla do que seja a tradição, e os ensinamentos espirituais verdadeiros. Então, nessa base completamente poluída e anômala, o Krishnamurti ele coloca toda a base aí do que ele chama de libertação, né? Ele diz que a sua função era ajudar o homem na libertação, mas ele não dá nenhuma definição muito clara do que seria essa suposta libertação. E os ensinamentos dele, em geral, estão aí maculados por um extremo sentimentalismo, né? Por um subjetivismo, por uma, digamos assim, uma miscelânea de ideias e de sentimentos que, de fato, tendem a levar o indivíduo para o buraco e não para a libertação. Bom, eu não vou levar muito longe esse vídeo, né, porque, como eu já disse em outros vídeos, o YouTube acaba sendo uma plataforma bastante limitada em relação ao tempo, porque se o vídeo se estende demais, as pessoas tendem a não assistir. Mas eu recomendo a vocês que leiam na obra do Júlio Zévola, chamada Máscara e Rosto do Espiritualismo Contemporâneo, o capítulo 6, que é chamado de O Neomisticismo Krishnamurti. Essa análise que o Évola faz aqui do neomisticismo do Krishnamurti é bastante interessante, bastante profunda e bastante confiável. Então, se você deseja se aprofundar um pouquinho mais no tema, leia Máscara e Rosto do Espiritualismo Contemporâneo, capítulo 6, o neomisticismo de Krishnamurti. Ok? Bom, vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!